Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. Eu entrevisto hoje no nosso programa a professora Emília Araújo. Ela é doutora em Sociologia, diretora do mestrado em Sociologia da Universidade do Minho e vice-presidente do Instituto de Ciências Sociais em Portugal. Professora Emília, é um prazer tê-la no nosso programa Educação em Pauta. Seja bem-vinda. Obrigada, o prazer é meu estar cá. De facto, poder ter esta oportunidade de estar cá e partilhar convosco alguma experiência no que tem a ver com a gestão e com a lecionação no Instituto de Ciências Sociais da Universidade do Minho, em Portugal. De facto, é um grande prazer estar cá e dar continuidade a este protocolo que assinamos há cerca de 3 anos e, portanto, tem sido uma experiência, de facto, muito importante para nós e na qual temos vindo a apostar. Importante, nós já entrevistamos alguns professores, a professora é uma delas, dentro desse programa de parceria entre o Instituto e a Universidade do Minho, vem formar os nossos professores no doutorado, né? Professora, dentro da sua linha de investigação, sociologia, novas tecnologias, esse processo de interação, como vem sendo desempenhada essa sua trajetória acadêmica na Universidade do Minho e essas investigações? Bem, eu antes de entrar na Universidade do Minho, eu estive também a lecionar no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade que se chamava, até há pouco tempo, Universidade Técnica de Lisboa. E na altura eu lecionava aulas de Sociologia das Organizações e do Trabalho. E de facto foi essa a minha origem, a Sociologia do Trabalho e das Organizações. Progressivamente fui passando para a área da cultura. Para a área da cultura, da sociologia da cultura, dos mídia também um pouco e da arte. Portanto, tem sido assim uma trajetória um pouco diversificada em termos temáticos, tendo desenvolvido vários trabalhos de investigação durante este período e o último deles foi mais direcionado para as questões da mobilidade de cientistas e de investigadores. Portanto, tem sido assim diversificado, embora a minha trajetória inicial, ou a minha formação inicial, o meu trabalho inicial, tenha estado mais situado ao nível da sociologia do trabalho e das organizações. Professora, sociologia, né, por exemplo, na nossa Universidade Federal aqui, em Natal, nós temos essa disciplina, sociologia e tecnologia para os cursos de engenharia, né, engenharia civil, ciência e tecnologia. Mas como talvez discutir um tema sociologia, um tema de ciências humanas, ciências aplicadas, dentro das disciplinas ou das formações tecnológicas? Por acaso a questão que coloca é mesmo muito importante, relevante, porque nós temos estado a discutir em Portugal ultimamente bastante o lugar da multidisciplinaridade. As áreas das ciências sociais, incluindo a sociologia, de facto, mas também a própria antropologia. Nós temos antropologia no Instituto de Ciências Sociais, mas a nível global do país, a nível nacional e também em termos de europeus, nos outros países da Europa, os últimos anos foram anos de muita especialização temática e de alguma desvalorização mesmo das ciências sociais e humanas. Há quem diga, há autores que dizem que não é alguma, aliás, que é bastante, que é muita. Mas hoje temos tentado, mesmo no Europa 2020, existe já esta cláusula da transversalidade das ciências sociais e humanas. E o que nós temos vindo a verificar é a necessidade, de facto, de aprofundar ainda muito mais esta ligação entre as ciências a que chamamos mais laboratoriais, o caso da biologia, o caso da medicina, o caso das tecnologias, da área das ciências, da engenharia e as ciências sociais e humanas. Ou seja, há um contributo muito significativo das ciências sociais e humanas em tudo o que tem a ver com os processos de inovação, de mudança tecnológica, de uso inclusivamente das tecnologias e do estudo das implicações dos usos das tecnologias, quer ao nível individual, quer ao nível organizacional, porque também existem vários tipos de organizações, não é? A família é uma organização, mas o que é que acontece ao nível organizacional, que tem a ver agora com o uso tão intensivo das tecnologias, dos vários tipos de tecnologia, aliás, e também ao nível mais global, que tem a ver com o comportamento da sociedade no seu todo. Portanto,
a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade, a transdisciplinaridade, aliás, é essencial. Não foi, de facto, um caminho muito percorrido, é um caminho bastante difícil, mas nós temos, no caso da Universidade do Minho, temos casos mais bem-sucedidos do que outros. Estamos empenhados, em termos do Instituto de Ciências Sociais, de facto, em estabelecer ligações, muito e particularmente com a Escola de Engenharia. Mesmo ao nível daquilo que são as transformações nos processos de trabalho, é muito interessante o diálogo e a possibilidade de criarmos formações e área de investigação, ligando com áreas como, por exemplo, a ergonomia, que é tão importante para perceber o comportamento humano nas organizações. Portanto, não sei se lhe respondi à pergunta globalmente, mas, de facto, o trabalho ou o contributo da sociologia e das ciências sociais e humanidades em geral para as tecnologias, ou para a área das tecnologias, é fundamental, é inquestionável. Durante muito tempo, alguns cientistas, né, vieram rotulando, estigmatizando as ciências como ciências duras, né, a tecnológica, engenharia, cursos técnicos e tecnológicos. Mas que tipo de trabalho, discussões são levadas em sala de aula, né, para esses profissionais da área de tecnológica a partir da sociologia? O próprio processo, há múltiplas, são vários, de facto, vários pontos em que... Porque é que é tão complexo? Porque praticamente tudo aquilo que é objeto, podemos considerá-lo exterior, um caso, o objeto técnico em si, é um objeto social. Ele foi pensado por alguém, ele vai ser usado por alguém. Há sempre um elemento humano e o elemento humano também não atua sozinho, certo? É um grupo que usa e os grupos estabelecem relações afetivas, mas também relações de poder. Portanto, o objeto, tudo aquilo que são objetos a partir dos quais nós podemos pensar, não é, que são elementos exteriores, são algo que podemos manipular, tangíveis, de facto não são. São objetos cheios de ideologia, são pensados com uma determinada funcionalidade e, portanto, são múltiplos os aspectos. Agora, poderia enumerar alguns, o caso, por exemplo, dos próprios usos da tecnologia e dos impactos das tecnologias. Nós vemos hoje fenómenos aos quais não assistíamos antes, como o caso, por exemplo, das manifestações. Tudo o que é o nosso comportamento público e a forma como ele está modelado e é influenciado pela relação que temos com as tecnologias. Ora, quem pensa a tecnologia e quem desenha tecnologia, duas coisas acontecem aqui muito importantes para as ciências sociais e humanas. Não só, portanto, quem pensa a tecnologia e quem pensa em comercializar a tecnologia e, portanto, pensa em termos do processo de inovação total até ao mercado, é alguém que está relacionado com uma sociedade, que está inserido numa sociedade, que tem valores relativamente a essa tecnologia, vai sair com um determinado valor. E é muito interessante, por exemplo, verificar o que hoje acontece nas áreas tecnológicas, nas quais está ausente o pensamento social e humano, aliás, o pensamento político, que é isto, quando a tecnologia começa a ser pensada só em termos de venda, portanto, daquilo que se vai vender e daquilo que é a aceitabilidade no mercado, nós temos aí um problema grave, porque não estamos a tratar das relações humanas, não estamos a tratar daquilo que são as implicações que essa tecnologia vai ter. Dou-lhe o exemplo que é trabalhado nas aulas, que é o caso da inovação tecnológica aplicada a tudo o que tem a ver com o cuidado com os dependentes. Nós somos, de facto, sociedades que assentaram bastante, com várias diversidades culturais aqui,
que explicam, portanto, são relevantes, mas são sociedades e o caso em Portugal é este, as características são estas, somos sociedades em que, de facto, o dependente está ao cuidado, o dependente, o idoso, a pessoa com algum problema físico, a própria criança, certo? Exige um certo conjunto de comportamentos por parte da família. E o que é que acontece? Muitas vezes os processos tecnológicos hoje estão dirigidos justamente para que as famílias, para que aqueles que são os cuidadores usem cada vez mais tecnologias nesta relação com o dependente. Isto significa tornar, de facto, dizemos, as pessoas menos dependentes do outro, mas significa também desumanizar. Portanto, que sociedade é que nós estamos a construir? Esta é uma questão extremamente importante. Né? E eu tenho estado em algumas aulas, e muitas delas é mais por convite do que propriamente porque a disciplina está lá, por exemplo, as disciplinas de ética, as disciplinas de Sociologia da Cultura, as disciplinas de Sociologia das Organizações e da Comunicação também, mas e muitas destas aulas é muito interessante verificar logo da parte, nas fases de formação, como os alunos pensam a inovação. De facto, quando pensamos que estamos a pensar num produto novo para o mercado, pensamos realmente em quem? Quem é que o vai utilizar e com que propósito? E o que é que aquele elemento técnico vai trazer de novo e que implicações vai trazer ao nível daquilo que é a construção de uma sociedade? Sim. Portanto, as questões do poder, por exemplo, são absolutamente fundamentais. As questões dos valores, até que ponto as tecnologias de informação, de comunicação e todas as outras, qualquer elemento técnico, volto a dizer, tem implicações ao nível das mudanças de valores e até que ponto é que a sociedade está capaz de lidar com essas implicações. Sim. Foi-se criado, né, em todo, talvez, um tema global, né, principalmente no nosso Ocidente, de que realmente a tecnologia fosse a salvação, né, e esse tema é um dos temas dentro das próprias disciplinas, né, das próprias formações universitárias, ensino técnico, tecnólogo, de que realmente o avanço tecnológico, o avanço de um paradigma digital, né, das tecnologias da informação vão ser a solução do mundo. E, de fato, a gente já tem dentro da própria ciência uma certa dura crítica neste sentido. Então, talvez a sociologia dentro dessa investigação que a professora está falando seria desestabilizar um pouco o aluno. Olha, nós estamos produzindo, mas todo o nosso fazer, ele vai repercutir em toda a sociedade, em todas as instâncias do nosso vizinho, porque o projeto, por exemplo, de gerir distâncias para a internet, né, é importante, mas a gente vai criando essa impessoalidade da comunicação. Aqui no Brasil, por exemplo, a gente faz muito esse diálogo. Dizia que antigamente, antes dessa tecnologia dos telefones celulares, a gente conversava nas calçadas, nas portas das casas, e hoje, né, toda essa investida tecnológica impossibilita que a gente possa ter essa interação pessoal. Fica sempre na impessoalidade tecnológica. É mais ou menos por aí? Mas há mais implicações. Essa é uma delas. Quer dizer, há as implicações mesmo também, as próprias implicações positivas, porque, de facto, a tecnologia trouxe todo um conjunto de acessos, inclusive democratizou o acesso a muitos serviços aos quais não era possível sem ela. E, claro, também depende de que tecnologia é que estamos a falar e aplicada aqui. Mas, de facto, isso é uma linha crítica muito forte na sociologia. Aliás, há um autor, o Habermas, que fala justamente da ciência e da tecnologia como ideologia. Portanto, quando um cientista cria uma ideia nova, cria um projeto novo, propriamente ele ainda não tem o controle, inclusivamente, ou o saber sobre qual é a implicação que essa investigação ou que essa ideia nova poderá vir a ter, não é? O exemplo da bomba atómica é um dos tradicionais, mas praticamente podemos aplicar isso a todo o resto. Mas as implicações da tecnologia estão, de facto, por todo lado. Tudo o que é inovação tecnológica faz parte do nosso mundo cotidiano. A questão não é também diabolizar a tecnologia. A questão é, sobretudo, fazer questões sobre a tecnologia. Perceber até que ponto a população está, por exemplo, envolvida com o próprio processo de inovação.
Uma das áreas fortes nos estudos da ciência e tecnologia são as áreas relativas à instalação de antenas, à instalação e à implementação de incineradoras, de centrais nucleares, de tudo o que são fontes, de alguma forma também fontes energéticas para a sociedade em que vivemos, e a ideia é tentar perceber, não é só perceber, é agir nesse sentido. As populações estão informadas do que é que se passa, elas participam do próprio processo, portanto a participação é um dos eixos também muito importantes. Portanto, as implicações estão por todo lado, não podemos propriamente sistematizar isto de uma forma tão linear. Há implicações que de facto são positivas, há outras que são menos positivas, cujos efeitos não estão nem previstos, propriamente não se sabe qual é, são geridas num ambiente de muita incerteza. E não temos nem consciência da potencialidade da própria tecnologia que foi criada. E, ora, este tipo de formação na área da sociologia e das ciências sociais e humanas permite uma abertura muito maior para aquilo que são a amplitude, portanto, a relação, o estudo da relação entre o objeto técnico e o elemento humano. O nível, por exemplo, também de racionalidade que está associado ao uso da tecnologia. As tecnologias, como muito bem falou, trouxeram enormes implicações positivas ao nível das mobilidades. Nós temos cada vez mais um mundo globalizado, sem propriamente necessidade de deslocação espacial, portanto física. As tecnologias permitem essa proximidade. Só que os estudos têm demonstrado também que em praticamente todo o tipo de processo de relacionamento e de cooperação é essencial também o contacto físico, o contacto pessoal. Há todo um conjunto de conhecimentos que não passam através das tecnologias. Há autores que trabalham muito na linha de um outro autor anterior, mais antigo, que é o Carlo Polanyi, falava justamente da diferença entre conhecimento explícito, conhecimento implícito, conhecimento tácito, inclusive, a importância do conhecimento tácito. Se nós queremos aprender novos modos de estar, novos modos de fazer, é o conhecimento pessoal, é a estadia in loco que nos permite isso. Portanto, as tecnologias aí são, de facto, um elemento muito importante, mas, de facto, não salva, não resolve por si só. Mas as tecnologias estão enquadradas no mesmo tipo de debate que se estabelece em relação à ciência em geral. E que se estabeleceu a partir sobretudo a partir da Revolução Industrial, não é? Como sabe, que são as implicações do potencial que temos, não é? Em termos de descoberta científica, dos riscos que as sociedades correm, porque no mundo globalizado um dos assuntos dos quais mais se fala hoje é as questões do segredo, não é? Da vigilância. Outra questão importantíssima, não é? Até que ponto o próprio uso da tecnologia, que em si ela própria é mais neutral, não é? Mas qual é o uso que os próprios Estados fazem das tecnologias, dos Estados, das organizações, e do potencial que elas têm ao nível da subordinação dos povos, do controle, da dominação. Inclusive, o recente caso do governo americano investigando o próprio país Brasil, o governo brasileiro. Praticamente até o cidadão comum diz isto. Já sabíamos disto, já temos noção de que, de facto, nós temos hoje um potencial tecnológico, um potencial científico que nos permite fazer um conjunto de atrocidades que nem das quais não imaginamos, não é? Mas tornou-se público, de facto, foi muito importante porque trouxe para a discussão, para o debate, para o espaço público, um debate que de alguma forma já estava a ser feito, mas ao nível muito reservado, não é? Em termos governamentais. E isso trouxe para o debate público e é muito interessante ver como os alunos buscam notícias dos jornais acerca do caso, procuram saber como é que isto é possível, o que é que está, qual é o sistema informático que está por detrás. Porque eu que falava há pouco,
a intervenção das ciências sociais e humanas, ela não é só no sentido do trabalho sobre as implicações, depois do produto ou do objeto estar no espaço físico, quais são os efeitos que ele provoca. É também ao nível do planeamento. Quanto maior for a ausência de saber acerca do que é o elemento humano, da forma como nos relacionamos em sociedade, dos fenómenos sociais em geral, portanto, da própria definição de uma relação social, quanto maior for o desconhecimento sobre toda esta área, mais facilmente nós temos pessoas extremamente formatadas, não é, para conceber o objeto técnico na sua funcionalidade primeira. Não importa mais nada. Não é? Importa o mercado, importa, sentido, por exemplo, na área das vacinas é interessante, importa perceber quantas vacinas vamos vender, mas há todo dentro deste paradigma, não é, da formatação, precisamos de ter uma vacina, trabalhamos numa vacina inovadora, depois pensamos em quantas vacinas vamos vender, em quantos testes temos que fazer para que essas vacinas sejam comercializadas, mas, entretanto, não acautelamos muitos problemas que têm a ver, inclusivamente, com as consequências dessa vacina sobre a saúde de quem acaba por ser testado, não é? Ou sujeito ao próprio teste. E, nesse sentido, nós próprios, os seres humanos, terminam sendo programados para funcionar de certa forma. Isso é um risco, é uma das questões que não tenho escrito sobre isso, mas tem ocupado as nossas aulas. Há pouco perguntavam-me, em termos de letivos, o que é que se discute. De facto, tem a ver com as questões éticas, porque é certo que o direito, na área do direito se tem trabalhado sobre isto, mas muitas vezes são áreas pouco reguláveis em termos da produção de uma legislação ou de uma lei perfeitamente adequada, porque são realidades que estão a emergir, elas têm várias formas, são ambíguas e, portanto, as questões éticas são fundamentais. Como é que quem produz o saber, quem produz um objeto técnico, como é que ele lida com questões éticas, com os valores, não é? Quais são os valores que estão subjacentes à própria concepção de uma tecnologia. E o que é que acontece? Dizia que quanto maior... Portanto, se os programas das próprias universidades, os programas para de formação na área da engenharia, a formação na área, mesmo na área comercial, todas as formações, já que há pouco dizia, áreas mais laboratoriais, se estas áreas não tiverem esta componente social, quando dizemos social não queremos dizer assistencialista, porque há muitas vezes a confusão que a sociologia só lida ou está adaptada para tratar sobre das camadas das populações menos protegidas socialmente, que não é. Temos depois aqui várias distinções entre áreas, não é o caso da sociologia, temos o serviço social, por exemplo. Mas quanto mais ausente, portanto, for, mais formatação, foi o que disse, é muito interessante o que disse. Portanto, mais formatação tem estas pessoas, passados 3, 5 anos, são engenheiros, mas o humano escapou-lhe. Portanto, o que importa é chegar ao mercado. A questão é que essas implicações vão depois ter consequências sociais muito mais abrangentes. Portanto, é a sociedade no seu todo que vai ter que lidar com essas consequências. Professora... Por exemplo, desculpe, não sei se posso. No caso da área do uso das tecnologias por parte dos jovens, veja a revolução, as mudanças, com as quais não estamos a lidar ainda muito bem, em termos da lecionação, do estabelecimento de metas educativas ao nível do ensino secundário, portanto, para os jovens. O facto de eles usarem intensivamente as tecnologias, o outro dia numa aula falávamos, os jovens utilizam cada vez mais o telemóvel, inclusivamente
em situações em que eles estão de facto muito perto, fisicamente, mandam SMS do banco de trás para o banco da frente do carro, não é? Como é que se explica este fenómeno? Outro, da própria casa. Portanto, quando os professores querem, as questões que têm a ver com a lecionação, com o estabelecimento de metas, o facto dos alunos estarem 40 minutos ou 50 minutos numa aula, que estrutura de aula é esta? Como é que ela se acerta com os comportamentos, com os hábitos que eles têm diariamente no uso de tecnologia? Ora, isto não estamos a notar, e em Portugal é um objeto de muita preocupação, estamos a notar que tem efeitos, não sabemos ainda quais são os contornos, como podemos atuar a este nível. Porque o nível de insucesso escolar em Portugal e de abandono escolar é bastante significativo. Não é um caso só de Portugal, não vamos, Portugal está em crise, certo? De facto, temos uma crise económica que nos atravessa, mas é uma situação que, olhando para os números da Europa, é idêntica, que não é propriamente o caso dos alunos que não vão às aulas, eles têm interesse em estar no espaço da escola, é muito interessante, mas não vão às aulas. Estão na escola, estão no espaço da escola, mas não querem ir às aulas. Há um abandono a esse nível, portanto há uma mudança cultural significativa. Não podemos fazer uma relação direta só com novas tecnologias, porque as novas tecnologias depois estão associadas também a outros estilos de vida, a outro tipo de relacionamento familiar, a outro tipo de relacionamento nas organizações. E muitas vezes há desajustes, não é? Nesses vários estilos que provocam também mudanças em termos de valores. E as gerações mais novas, é outro dado que eu gostaria de contribuir aqui, é de que, por vezes, a nossa geração, que passou até por uma fase de ausência, né, ou internet, e, portanto, em que o mundo não era de facto o que era hoje, né, aqui há uns 20 anos atrás, para a nossa geração, muitas vezes, é tomado como garantido que as gerações mais jovens já sabem tudo. Percebem exatamente quais são os riscos da exposição às tecnologias, sabem muito bem como lidar com os aparelhos, sabem tudo a esse nível. E esquecemos que de facto não sabem. E temos um problema até muito mais grave, que é como eles nascem neste mundo, certo? O mundo nós precisamos de facto desconstruir-lhes muito mais o que é a tecnologia, para que é que ela serve, como a podemos utilizar, potenciar, extrair, portanto, vantagens daí e como podemos, de facto, construir uma sociedade melhor com as mudanças todas que estão a ocorrer. E isso preocupa-me particularmente as gerações jovens hoje, os adolescentes. Eles não estão preparados para o choque. Para esse choque de geração, né? A gente termina depositando neles, como eles usam tablets, não é? De facto, não. Nós temos lá um programa na zona da universidade, portanto, na mesma localidade de Braga e Vila Nova de Famalicão, em que temos vindo a fazer sessões nas escolas secundárias. Isso também, por outro lado, tem uma vantagem interessante, um dado interessante, um ponto muito interessante, que é a universidade poder trabalhar mais com as escolas, algo que não acontecia, trabalhar com as escolas, com as organizações, no fundo, a sair do seu espaço, do seu muro habitual. E temos um programa que inclui sessões de formação com jovens, com turmas, portanto vamos às escolas, fazemos várias sessões sobre estas problemáticas. E é muito interessante, ficamos no final com a sensação, de facto, apesar de vivemos numa sociedade de conhecimento e assumirmos então que o conhecimento está aí e que toda a gente sabe de tudo, há pormenores e há detalhes que têm a ver com a construção da personalidade que não estamos a conseguir. Muito obrigado pela entrevista, né? Infelizmente Obrigada. O nosso programa terminou. Obrigada. E você que está em casa, não perca a Educação em Pauta todos os sábados às 10 horas da manhã na TV Câmara. Até lá.